Bom, nessa videoaula estaremos realizando as demos relacionadas aos principais métodos relacionados ao Dialogue, para poder a gente ter um fluxo ali de conversação que tem um começo e um fim. E nessas próximas mais ou menos 4 videoaulas aí a gente vai estar botando a mão na massa, que inclusive é o principal objetivo desse curso, que é, no caso, hands-on, né? Para isso, eu vou pedir para vocês abrirem aí o Visual Studio Code, tá? Como eu falei com vocês, como a gente está trabalhando agora com a questão de fluxos, né? De diálogo, de conversação, está dentro deste módulo aqui, que é o módulo 3, tá? Eu vou pedir para vocês, inclusive, eu reestruturei aqui um pouquinho a pasta para poder deixar o código um pouco mais organizado e tudo mais. Eu criei aqui uma pastinha source, e dentro de source vai ter os módulos, vai ter umas pastinhas para cada módulo, e dentro de módulo vai ter os seus respectivos arquivos de cada aula que eu discuti ali, tá? Bom, como a gente está indo agora para o módulo 3, então eu vou criar aqui uma pasta nova, vou chamar de módulo 3, e dentro do módulo 3 eu vou criar um arquivo chamado saudação.js. Eu já tenho aqui mais ou menos o que eu vou precisar, que no caso eu preciso, o computador está um pouquinho lento. Ele reiniciou agora, ele entrou na famosa tela azul. Só pular um pouquinho aqui. Eu vou pedir para vocês alterarem aqui, ó, de CRLF para LF. Tá? Inclusive, deixa eu só falar uma coisa para vocês antes. Sempre antes de eu começar a desenvolver as videoaulas aqui, eu sempre procuro estudar os assuntos e criar as demos, né? E numa dessas eu criei também acabei usando os arquivos ESLint e o editor config. Não tive uma experiência muito produtiva usando o ESLint para esse tipo de projeto, mas eu espero que quando tiver um próximo tutorial relacionado a JavaScript ou Node, eu vou estar mostrando para vocês a criação desses dois arquivos que são de suma importância até para vocês trabalharem em cima de um padrão de código de desenvolvimento em JavaScript, tá? Mas para esse contexto de hands-on, devido a algumas coisas que ele não está interpretando legal, por exemplo, tem alguns momentos que eu declaro umas variáveis como let, e usando o ESLint aqui nesse projeto, ele está interpretando que tem que usar tudo como const, e na verdade não é bem assim, né? Então eu tive alguns probleminhas, então para evitar esses problemas eu evitei de usar o ESLint, mas uma próxima série que eu tiver que usar o JavaScript, eu vou estar explicando para vocês como é que faz uso de padrões de desenvolvimento usando o ESLint e o editor config também, tá? Bom, vamos fazer aquele código padrão ali, né? Vamos criar aqui o const restify. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente não está trabalhando com console a partir daqui, né? Aliás, já a partir de algumas aulas, né? A gente não está trabalhando com console. Estamos trabalhando agora com o Chat Connector, que é o emulador, que inclusive, deixa eu só abrir ele aqui. A gente vai precisar dele, do Bot Emulador, Bot Framework Emulator, tá? Vamos lá. Então a gente vai criar aquela configuração básica, inclusive deixa eu só copiar aqui. Nessa videoaula aqui, o que vai acontecer? Eu vou começar essa aula específica aqui, eu vou estar digitando, né, todo aquele padrão ali do
do const restify, levantar o servidor, depois chamar o app ID, o password, mas a partir das próximas aulas eu vou evitar de escrever esse montuário de código, porque os códigos e os exemplos vão começar a ficar bastante extensivos. Então eu vou pedir para vocês prestarem um pouquinho de atenção, caso nas próximas videoaulas eu não esteja fazendo tudo desde do começo, tá? Mas essa videoaula, como ela é um arquivo pequeno, eu posso estar criando aqui passo a passo para vocês, tá? Então vamos lá, const server igual a restify, vamos chamar o restify.createServer, a gente vai chamar ele aqui, a gente vai chamar um server listing para poder, enfim, né? Vamos chamar o process.env.port. Deixa eu só tirar isso aqui. Process.env.port, e a porta padrão que a gente usa é justamente a 3978, tá? E aqui eu já estou usando já as novas convenções do ECMAScript 6, tá? Console.log, botar aqui, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à maratona, lembrando que tem várias videoaulas, né, do Vitor Vale que eu fiz junto com ele, né, para justamente ensinar vocês tudo que foi feito na maratona. Eu não, né, quem ensinou foi o Vitor. Como está escrito aqui no início desse vídeo, sou mera ajudante de obra em código. Bom, até que não tem nenhuma mudança, a gente não está tratando nada aqui. Aqui a gente vai criar um connector, que é igual a new builder.chatConnector. Vai fazer aquela chamada, né, do app-id. app password, tá aqui também, ok, e aqui o endpoint que é chamado lá justamente lá no emulador, né? Aqui a gente vai chamar bot igual a new builder.universalBot, chamando o conector. É bom vocês não ficarem copiando e colando, fazer sempre esse padrão, porque que acontece? Sempre quando a gente for trabalhar com o emulador, tá? Aqui no caso é isso aqui, a gente vai estar usando esse padrão de código aqui, sempre, tá? Sempre. Então é bom vocês já terem consciência do que a gente está fazendo aqui. Então a partir daqui a gente vai começar a trabalhar com um bloco de dialogues, perdão, né? É como eu falei na outra aula, né? Então toda vez que a gente inicia um diálogo, né, com um bot ou com um usuário, né, a gente precisa iniciar um diálogo. Então, para isso, a gente usa um session.beginDialog, né? E toda vez que você inicia um diálogo, você tem que terminar esse diálogo também. Tá? Então, você pode usar ali o session.endDialog ou o endDialog with results. Tá? Então, a gente vai estar fazendo aqui o exemplo, justamente esse exemplo aqui. Qual é a intenção aqui do nosso bot? A gente vai estar criando um bot aqui, que é o qual o usuário vai dar bom dia, tudo bem, blá blá blá. Né? E ele vai dizer bom dia, tudo bem, uma saudação tranquila, onde vai ter um begin dialog e um end dialog ali, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, como é que a gente faz? Vocês vão ver que o código vai ser um pouco diferente daquilo que nós já desenvolvemos. Ponto dialog. Se eu não colocar isso aqui, dá erro, porque ele precisa de uma chamada default, tá? Isso está na documentação, depois eu posso até mostrar isso para vocês lá na documentação. Então, session. Aí aqui vem a diferença. Aí vou começar um begin dialog. Inclusive,
isso que eu estou querendo tirar essa dúvida aqui. Ele pertence à classe... Aqui tem a descrição. Eu tinha visto em algum lugar qual era a classe que ele pertencia. É Session. Ele pertence à classe Session. Se eu vim aqui... Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para Documentation Home. Deixa eu aqui no Node.js API. Cadê a session aqui? Aqui. Se a gente entrar aqui na classe Session, a gente vai ver que tem todos os métodos, né? Tem aqui ó, o Begin Dialog, o Cancel Dialog, tem o End Conversation, tem o End Dialog, tem o End Dialog with Research, que mais? Tem o Replace Dialog, tem, que mais? Tem o Validate Dialog Stack, Pop Dialog Stack in Try, Find Dialog Stack in Try, enfim. Todos aqueles métodos que eu mencionei na última aula, ele pertence a essa classe Session. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que essa classe ela faz aqui, ó, ele vem explicando. Ó, essa classe ela é responsável por manipular as conversações dos bots com o usuário. Ah, mas eu quero entender o que retorna esse Begin Dialog, né? Aí ele explica aqui, embora seja em inglês, mas é uma explicação bem simples, né? Os parâmetros de retorno que precisa, né? Enfim, é uma documentação bem rica, então peço a vocês para darem depois, inclusive, deixa eu só botar aqui na descrição aqui, deixa eu fechar aqui, botar aqui link, tá até grande esse link, eu vou usar o encurtador, para poder diminuir um pouco esse link, tá bem grande, agora sim. Tá aqui, uma saudação aqui. Beleza. Bom, aí aqui eu começo um Begin Dialog, né? Aqui ele já fala, né, que os parâmetros que a gente precisa retornar, tá? No nosso caso, aqui, deixa eu ver aqui. Na verdade não é Session Dialog, assim, sim. A gente vai criar aqui, tá? E vamos criar aqui saudação. Beleza? Aí aqui nós vamos fazer assim, bot.dialog e vamos chamar saudação. Uma session. Botar aqui builder.prompts. Vai ter uma parte desse curso que eu vou estar ensinando o que seria cada prompt, né? O que seria o prompt attachment, o que seria o prompt choice, o prompt confirm, prompt number e por aí vai, tá? Prompts.text, ou seja, o usuário vai ter que retornar uma resposta de texto. Então a gente vai retornar aqui, inclusive, a gente vai retornar essa session aqui para cá e o texto. Oi, qual é o seu nome? A gente vai ter que criar agora uma resposta aqui, né? Então vou botar aqui uma session results. A gente vai botar aqui criar uma variável
local, que no caso é um let mensagem igual results.response e session ponto. Lembra que eu falei com vocês tudo que começa tem que terminar? Então vou botar aqui um end dialog e vou botar aqui assim, ó, oi. Retornando aqui a mensagem que a pessoa escreveu. Opa! Então, aqui no begin dialog, deixa eu só dar um zoom aqui. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou iniciando um fluxo de conversação, tá? E esse fluxo de conversação, ele é uma saudação. Note que esse bloco aqui, quando você vem para cá, que no caso é o end dialog, quando você termina, vocês vão ver que ele entra em loop. Quando ele chega aqui, ele tem que procurar de novo um begin dialog. Se ele encontra um begin dialog, ele tem que encontrar um end dialog também. Tá? Que vai acontecer aqui? Quando a gente for fazer a chamada da API, né, lá no nosso simulador, quando o usuário for escrever assim, oi, aqui, né, aqui ele já está esperando de retorno um texto, né? Aí o que vai acontecer? O nosso bot vai dizer, oi, qual o seu nome? Aí o usuário vai escrever lá o meu nome. No caso ali é Glaucia, né? Bom, respondeu. Aí o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, pegar o meu nome, que vai estar guardadinho aqui, e depois essa variável local aqui vai retornar para o bot. Por quê? O bot ele vai responder oi e o nome escrito, que foi escrito ali. Então, o fluxo, vocês podem ver que comparado com os outros exemplos que a gente fez nas outras aulas, quando você começa a trabalhar com... É que vocês vão ver isso de uma maneira mais direta quando a gente começar a trabalhar com exemplos usando waterfalls. Aí vocês vão começar a observar que, por exemplo, que a gente está lidando por enquanto com um exemplo bem pequeno. Mas tem bots que, por exemplo, o bot da Magazine Luiza, que é a Lu, né? Às vezes você está ali, o usuário querendo saber onde que está a sua encomenda, entra num fluxo de conversação que você precisa ter tudo bem estruturado. Às vezes um dialog só para saudação, às vezes um bot dialog só para, por exemplo, para produtos, para dúvidas. Você pode criar N dialogs dentro do seu fluxo de conversação. Então, por isso que é importante vocês terem esse conceito de dialogs, porque é aquilo que eu falei lá no início para vocês na outra aula. Quando vocês estruturam muito bem o fluxo de conversação de um bot, vocês podem ter certeza. O seu bot pode ser o mais simples possível, ele pode ser o mais clean possível, mas se ele conseguir atingir com os objetivos do fluxo do que o usuário realmente quer obter de resposta, você pode ter certeza que vai ser um bot de sucesso. Por isso que geralmente, quando você desenvolve um bot, você faz uso ali de UI UX, né? Não é muito a minha área, porque eu não tenho um conceito tão grande de UI UX, mas se vocês assistiram a Maratona Bot, nas primeiras videoaulas que a Cíntia fala, né? Ela fala da criação de uma persona para cada bot. E aí que entra essas questões de você criar uns fluxos de conversação de acordo até mesmo com um determinado público, por exemplo, né? Então,
esse conceito de dialog é como eu falei com vocês, é um daquelas três chaves, aqueles três conceitos fortes e chaves do bot. Então, se você souber entender e saber fazer bom uso de um bom fluxo de conversação, de um diálogo dentro de um bot, você pode ter certeza que seu bot pode ser o mais simples possível. Mas se ele tiver um bom fluxo, bem estruturado, né, e que saiba responder aquilo que o usuário pretende e sabe obter a resposta do que o usuário está querendo solicitar, pode ter certeza que ele vai ser um bot de sucesso. Tá? Bom, vamos executar agora esse código aqui. Para executar, eu vou pedir para vocês abrirem um bot Framework Emulator. Vocês vão botar aquele endereço padrão que nós colocamos aqui no endpoint, que é o API Messages, que no caso a gente criou aqui que é um localhost 3978. Tá? Eu botei pt.br só para poder não vir com problema. Ele vai conectar aqui. Ah, claro. Claro, eu tenho que executar, né? Senão não dá certo. Bom, para executar, deixa eu abrir aqui dir. Eu tenho que ir em CRC, estou dentro do CRC, dir, módulo 3, dentro de dir tem saudação. Então, para executar, Nodebone, saudação, Enter. Agora sim a gente vai conseguir executar o nosso bot. Tá? Só aparecer a mensagem ali, dizendo que tá ok, e a gente já executa. O computador anda um pouco lento, então pode ser que para alguns seja mais rápido, né? Então está executando na porta 3978. Vamos lá no emulador, vamos dar um refresh aqui. E vai aparecer aqui que está como 200. Se a gente escrever aqui, oi, qual o seu nome? Vou digitar o meu nome. E ele vai dizer, oi, Glaucia Lemos. Então, se eu escrever qualquer coisa aqui, ele vai voltar para aquele loop que eu falei com vocês. Né? Beleza? É um bot simples, praticamente nós já fizemos isso, entre aspas. Se vocês olharem um outro exemplo que eu fiz aqui no módulo 2, eu fiz parecido, porém sem usar, vocês podem notar que eu não usei o Begin Dialog nem o End Dialog. O correto mesmo é você iniciar um diálogo e terminar ele, porque pode acontecer se você não botar um end dialog, pode acontecer de ele parar um fluxo em algum lugar e ficar perdido, enfim, aí vai dar outros problemas, tá? Bom, a videoaula, essa videoaula seria basicamente isso aqui, tá? Na próxima videoaula eu vou estar explicando para vocês o uso do end dialog e do end dialog with results. Vai ser um exemplo praticamente parecido com esse, porém um pouquinho mais extensivo, tá? Lembrando que aquilo que eu falei com vocês, tá? A partir dos próximos códigos, que os próximos códigos vão ser bem extensivos, tá? Eu não vou estar escrevendo à mão isso aqui, então já vou copiar e colar praticamente, só vou começar na verdade só com a parte da lógica mesmo, ok? Então, até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.